Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Orações e Canções. Sou o Frater Marcos Antônio, missionário redentorista, resido na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Paramaribo, capital do país do Suriname. Hoje, 4 de maio, quarta-feira da terceira semana da Páscoa, nós iremos refletir sobre o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 35 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Queridos irmãos e irmãs, à maneira sapiencial, ou seja, da sabedoria, Jesus apresenta-se como o revelador da verdade, o mestre divino que veio para alimentar os homens. Jesus é a personificação da revelação, ou seja, a revelação personificada. Ele utiliza o simbolismo do pão e do maná para descrever a sua própria revelação e o significado da sua pessoa. Mas a multidão não quer entender, não reconhece Jesus como Filho de Deus. Então Jesus denuncia-lhe a incredulidade. Esse versículo em que Jesus nos diz que é o pão da vida, quer mostrar que a providência de Deus jamais deixou de agir em benefício da humanidade. Sua bondade se apresenta de forma grandiosa ao ser saciada de forma definitiva a fome e sede da humanidade por meio de Jesus, o Filho de Deus. Quem dele se aproxima não mais terá fome e sede, uma vez que com Jesus a pessoa estará com as forças restabelecidas para prosseguir firme a caminhada. Ao Jesus se afirmar como o pão da vida, isso para os judeus era um problema, uma vez que a encarnação do Filho de Deus os escandalizava. Uma questão importante a ser observada, meus irmãos e irmãs, é que no Evangelho segundo João, Jesus toma a palavra durante 7 vezes, com o intuito de se autoproclamar como realização daquilo que os grandes símbolos do povo bíblico e também da humanidade apontam. A primeira vez que isso ocorre está exatamente em um dos versículos do Evangelho de hoje, João 6,35, em que Jesus se define como: Eu sou o pão da vida. As outras formas pelas quais Jesus define a si mesmo no Evangelho segundo João são: Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por fim, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ao se definir como pão da vida, está identificando seu pão
com a sabedoria e a revelação divina. Ao se afirmar como o pão que dá a vida a todos, sem discriminação de pessoas, Jesus está se referindo a todo o seu ensinamento, seu modo de agir e se apresentar no mundo. Ele, ao se doar como pão que acaba com a fome de todo aquele que nele crê, doa gratuitamente a plenitude de sua vida humana e divina. Em Jesus, temos o novo Moisés, que conduz o povo pelo deserto do mundo rumo à verdadeira terra prometida, a vida eterna. Também nele temos o novo maná. Este trecho do Evangelho de hoje está impregnado de referências e carregado de um simbolismo que se referem à Eucaristia e à Páscoa. Jesus dá como alimento sua própria carne, para que quem se aproxima dele possa se revigorar e fortalecer, não deixando-se abater pelas dificuldades da vida. Ele é o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida que nos sacia para a vida eterna. Quem crê em Jesus e busca se alimentar de seu pão, que é sua própria vida doada a nós por amor, ou seja, quem se alimenta de sua carne e bebe de seu sangue, estará permanecendo em Jesus e tendo a certeza de que Jesus também irá permanecer com a pessoa que estiver junto dele, conforme encontramos em João 6,56. Jesus quer que permaneçamos com ele, para que assim a vontade universal da salvação de Deus possa se cumprir. Espera-se de cada um uma resposta de fé a Jesus, que é o pão da vida, o Verbo encarnado do Pai. O resultado de nossa fé será a vida eterna e a ressurreição final. Quem aceita o dom de Jesus como pão da vida, vai ao encontro dele e crê nele, jamais se perderá. O grande valor do sinal de Jesus como pão da vida não está no dom material do pão, mas no fato do que esse sinal significa. O pão que Jesus nos dá é o pão da sua vida, o dom da própria vida entregue gratuitamente por amor a cada um de nós. Ao refletirmos sobre a figura de Jesus como pão da vida, esse pão deve ser entendido por nós como a Eucaristia, que recebemos em toda celebração, que manifesta de forma visível a presença permanente e contínua de Jesus conosco. No entanto, ao recebermos a Eucaristia, não devemos ficar na passividade, uma vez que a Eucaristia começa como uma celebração litúrgica, mas ela continua se desenvolvendo em nossa vida cotidiana. Somos chamados a partir de nossa fé e pertença ao Jesus pão da vida a nos tornar Eucaristia, pão vivo oferecido no altar da cruz junto com Deus. Somos convidados a ajudar a saciar a fome e sede do povo, não só de alimento, mas também de justiça. Acreditar que Jesus é o pão da vida, o único alimento que nos sustenta de forma plena e definitiva, é de muita importância para a nossa vida. Uma vez que se sabe saciado pelo alimento celeste que é Jesus, os cristãos conseguem recobrar suas forças, não se deixando abater pelas dificuldades da vida. Esse pão é a Eucaristia, que nos sacramentaliza essa experiência de fé. Os cristãos que se alimentam do pão eucarístico revigoram sua fé no Senhor ressuscitado, sabendo que Ele é o verdadeiro alimento. É importante que todo o povo de Deus aprofunde em suas vidas a certeza de que Jesus é o único alimento que sacia e mata a sede. Adquirindo essa fé sólida em Jesus, os cristãos poderão transmitir com o seu testemunho para todas as pessoas a certeza de que Jesus é o único alimento verdadeiro que nos sustenta. Engana-se aquele que imagina que pode enfrentar o deserto do mundo sem contar com Jesus. Meus irmãos e irmãs, creio que hoje há uma dificuldade de compreender o que realmente significa o fato de Jesus ser o nosso pão da vida.
Entender essa afirmação que Jesus faz de si mesmo é muito importante em um mundo em que cada vez mais não se sofre somente sede e fome de água e de alimento, mas sede e fome de justiça. Que possamos, a partir da doação de Jesus como nosso pão da vida, nos tornar Eucaristia, saciando não apenas a fome de alimento dos nossos irmãos e irmãs, mas também a fome de justiça e de dignidade de vida. Que Maria, que no Magnificat proclama que Deus sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada, interceda por nós para que possamos partilhar tudo que temos e somos, na certeza de que quando os bens são partilhados, eles se multiplicam e não falta nada a ninguém. Que nossa Mãe Maria também nos aponte sempre seu Filho Jesus como o rosto revelador do Pai, como nosso pão da vida, caminho, verdade e vida, e seja exemplo para nós de doação ao serviço de todos, principalmente dos que mais necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, desejo a vocês um ótimo e abençoado dia e fiquem na paz do Senhor ressuscitado. Grande abraço e que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.